Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia também. Deixa eu me ajustar aqui. Tava esperando ver se diminuir um pouco o barulho aqui no bairro, mas não tá fácil. É quero, é obra e parece que a gente nunca acha um momento bom para gravar, então vamos assim mesmo. Esse vídeo é para complementar a nossa aula, né? A gente tá vendo e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Para me dar esse retorno, porque eu não estou percebendo que a aula está rendendo. Não gostei do que rendeu nossa última aula. Como a gente já falou, é complicado essa aula prática remota, né? Ano passado eu dei essa disciplina toda assíncrona. Eu gravava e vocês, a turma anterior no caso, assistiam, iam fazendo no tempo, pausado, fazia. E aqui vocês em casa têm que prestar atenção no que eu estou fazendo para depois editar. Então a gente tem que ainda definir um ritmo legal. O professor faz um pouco, vocês fazem um pouco, né? Ou o professor faz tudo, depois vocês assistem. Enfim, a gente vai ter que se ajustar. Ainda é um teste. Se vocês tiverem experiência com outras disciplinas que isso funcionou, por favor, me deem um retorno. Porque síncrono com programação é a primeira disciplina. E essa 1 hora e meia aí não rendeu. Para mim ainda está um pouco confuso, tá joia? Então conto com a ajuda de vocês, né? Podem mandar e-mail, podem colocar nos comentários do vídeo, ou na próxima aula, ou no atendimento quarta-feira, que a semana é às 8. Então eu conto bastante com esse retorno de vocês para a gente melhorar a nossa aula. Enquanto a gente não volta, né? Na torcida que volte o quanto antes. Mas, enquanto isso, vamos trabalhar. Então, eu vou andar mais um pouco naquele nosso formulário. Eu não vou fechar ele 100%, porque aí eu quero deixar para vocês trabalharem, pesquisarem, até para poder fuçar um pouco no Bootstrap. E aí, na próxima aula, a gente finaliza, tira as dúvidas daqui que ficou e dá sequência com outros elementos ali, outros componentes que são interessantes para o Bootstrap. E aí ver se a gente consegue finalizar o conteúdo e aí entrar no PHP, né? Eu sei que tá todo mundo bem ansioso. Tá, joia? No final da aula, eu já até abri o Bootstrap aqui, até para tentar ver se vocês fuçavam um pouquinho. Eu mostrei, peguei alguns elementos, peguei uma tabela, ficou bonitinha, peguei o radio aqui, que é mais simples, mas está pronto também, a gente vai precisar, só para vocês entenderem como, né, pesquisar um determinado componente e ver que tem vários exemplos, tem o código, fonte que dá para copiar e colar. Não é a melhor prática, mas a gente está copiando e colando coisa que a gente já sabe, né? Que esses componentes básicos do HTML, ou coisas que o Bootstrap está fazendo para a gente, aí sim tem que copiar, né? Então não entendo esse copiar e colar, professor, a gente está imitando. Não, a gente está usando como ele foi feito para usar. Não é à toa quando você chega lá, vamos lá em documento, tem um botão de copiar, né? Então eu quero saber, por exemplo, como deixar uma fonte negrita. Vamos ver se ele tem bold. Não tem. Fonte bold. Strong. Não. Então vamos ver em, em texto mesmo. Eu já sei, até porque é bem simples. Mas eu quero que a gente chegue lá, né? Só pra gente, enfim, ir conhecendo um pouco mais. Então, ó, tudo tem um botão copiar. Tamanho de fonte. Tem algum tamanho de fonte que eu não estou satisfeito aqui. Formulário de cadastro. Eu acho que eu quero ela um pouco maior. Vou tentar essa fonte 3. Então a gente sabe que pode copiar aqui. Aqui é sempre o exemplo de como ele funciona e aqui o código fonte. Então, para escrever esse .fs1 text que está aqui, foi dada a classe fs1, ou seja, a maior fonte. O número vai aumentando, a fonte vai diminuindo. Então, eu quero tentar o fs3. Aqui eu não vou copiar e colar também tudo isso e não vou copiar 4 caracteres. Mas eu venho na fonte aqui do meu formulário de cadastro e ponho class fs3. Foi o 3 que eu falei? Foi, né? Diminuiu do que estava. Então eu vou colocar o 2, que aí deve estar igual ao original. Posso querer aumentar esse aqui também. Será que ele aumenta? FS1 já é o maior. É o H1, né? Mas enfim, por exemplo, eu quero um negrito.
né? Estamos pesquisando negrito aqui, font weight itálico. Então ele mostra um exemplo de negrito. Esse aqui eu não estou percebendo diferença. Bold weight text relative to parity, relativo ao elemento pi. Aqui normal, aqui ele é mais fininho, aqui bem clarinho, itálico e o normal. Então a gente tem essas opções. Ó, o bold como é FW. Ó, sempre tem um significado. Font weight, né, o peso da fonte, é bold. Então eu quero colocar bold, vou deixar a fonte original ali do H2, só vou colocar negrito. Aqui embaixo também no copyright eu quero colocar negrito, já tem um text white, já tem um text center, quero negrito. Ó, agora tá negritinho aqui também. Beleza? Então isso a gente vai ajustando aos poucos. Vamos seguir um passo a passo mais ordenado. Só para a gente retomar e lembrar aqui como pesquisar e que dá para copiar sim, porque tem sempre como copiar. Ok, vamos pegar o original, o que eu fiz, para a gente ir mais ou menos imitando, né? Essa caixinha de texto aqui eu vou deixar para o final. Vamos inserir a imagem? Imagem é sempre um problema, né? Vamos ver se isso aqui se torna um problema também. Ou se o Bootstrap ajuda a gente um pouco. Então vamos aqui, vamos de cima para baixo mesmo. A gente vai construindo e aí um pouco eu deixo para vocês. A imagem está antes, então eu vou colocar um image, já está na minha pasta. O logo, se vocês quiserem fazer um logo diferente. Ok, a gente vai precisar de um... Eu poderia fazer o style direto aqui, né? Como eu sei que tem gente que faz. Eu, não, sinceramente, não gosto. Então eu vou fazer uma class logo só para definir o tamanho. E esses dois aqui eu vou tirar, tá? A gente vai ter que dar um jeito de arrumar isso aqui. Class logo. Tamanho. Se eu não me engano, quando eu fiz ela ali, ficou assim, px. Opa, beleza, aconteceu o que deveria acontecer, né? A imagem, ela é, lembra do inline block, né? O block, ele bloqueia, ou seja, o elemento HTML que ele bloca, ele reserva toda a linha para ele. Se a gente der um F12 aqui e selecionar, ó, tá aqui tá o container. Todo reservado, na verdade, é o H1, que é o bloco da história, né? Ele está reservando aqui toda a linha, então ele não aceita compartilhar com ninguém. Então a gente tem que fazer ele não ser bloco. E o Bootstrap tem isso, o Bootstrap tem isso. Aqui na propriedade, nos utilitários chamados, tem o display, que eu acho que ele mostra isso também, e tem o flex. Mas o display não é bem isso, é aqui no flex, utilities, flex. Que aqui ele permite a gente trabalhar justamente com isso. E tem várias opções. O Flex é uma tecnologia à parte do Bootstrap, que o Bootstrap embutiu, né? Incorporou, digamos assim. Então veja que aqui eu tenho uma coisa que ocupa toda a linha. Ele está como deflex. Aqui ele só ocupa realmente o que o elemento precisa. Ele está como the inline flex, que eu acho que isso aqui já vai nos resolver. E quando a gente precisar, a gente consegue fazer várias coisas. Ó, aqui está tudo para a esquerda, ele tem um deflex, flex row, aqui um flex row reverse. Na verdade ele inverteu, né? Aqui estava 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ele não só jogou para a direita, como ele inverteu os elementos. Aqui está como deflex, né? Todos ocupando toda a linha. Enfim, tem bastante coisa aqui, ó, para justificar. Tudo à esquerda, tudo à direita, no centro, que às vezes a gente quer colocar uma coisa no centro, parece que não obedece. Aqui, olha que legal. Ali é o center, esse aqui é o between, entre. Around, ele fica próximo. E o content Evelyn, perdão meu inglês, que é um pouco mais próximo. Então tem várias opções para justificar, para alinhar, ou alinhar verticalmente para cima, para baixo. Aqui deve ser o vertical align para cima e para baixo, no meio verticalmente, para cima e ocupando tudo para baixo. Então, quando a gente for montar isso aqui para montar formulário, né, às vezes é bem útil quando a gente quer fazer um formulário mais
mais elaborado, né? Às vezes é um formulário muito grande para não ficar um elemento um embaixo do outro. A gente consegue fazer. Então lembrem do flex quando precisarem organizar os elementos dentro do seu HTML. Percebam, pessoal, que a gente falou rapidamente, eu disse que ia retomar a questão dos breakpoints, né? Small, médio, LG, XL, XXL. Se não nesse vídeo, para não ficar muito longo, posso fazer um outro ou na aula, o que a gente vai cada vez reforçar mais isso, né? Que você tem alguns elementos do Bootstrap, você consegue diferenciar pelo tamanho. Mas para que isso, pessoal? Aquela historinha aqui, se a gente vê em layout, né? Para que o teu site ele tenha o container, acho que fica um pouco melhor ainda, mas um breakpoint já dá para entender, para que o teu site tenha um comportamento de acordo com o tamanho da tela, né? Se você define que uma coisa é extra small, ou seja, menor de 576 pixels, ele vai ter um comportamento maior. Então pega um exemplo que a gente vai ver na próxima aula, que são essas grades, né? Acho que a gente citou rapidamente. Sim, eu até mostrei os sites. Você entra numa loja, no comércio eletrônico, você pesquisa alguma coisa. Por enquanto, a enquete que eu mandei para vocês, ela tá dando loja de roupas vencendo, mas só metade da turma votou, tem bastante voto ainda. Mas vamos entrar numa loja, não é propaganda, tá? Eu não ganho patrocínio, obviamente. Eu chego aqui, pesquiso livro de PHP. Já é uma loja muito grande, né? É quase poluída demais. Ó, ele me traz 4. Não quero. Não quero que você veja meu CPF, meu CEP. Traz 4 produtos por linha, né? Essa é a grade, ó, 4 colunas e aí linhas infinitas, né? Isso aqui, se ele usa Bootstrap, não sei, ele definiu só para esse tamanho da tela aqui, que deve estar num XL, se a gente voltar aqui no container, falei que eu vi depois, mas aqui é muito importante entender isso. Né? O XL 1140, que é o que deve estar. Se a gente conseguir perceber aqui no 112, deixa eu ver. Às vezes esses sites aqui é um pouco mais difícil. Tá 995. Deixa eu ver se ele consegue pegar aqui. Largura 1270, máximo. Enfim, ó, display flex. Tá em 4 colunas. Se a gente começar a ajustar aqui, o que que vai acontecer? Vamos lá, Americanas, não me decepcione. Talvez site americano. Deixa eu ver aqui, continuar. Deve ter jogado aqui para baixo. Tá. Ainda tá em 4. Ele foi. Então, ó, é como se ele tratasse a tela grande, ó, que legal. E depois ele só tratasse uma small pro caso de celular, né? Isso ela geralmente não põe nada ao lado, é só embaixo, um embaixo do outro mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outra loja diferente Americanas. Amazon. Esse vai em algumas lojas tudo o mesmo desenvolvedor, né? Vamos pesquisar a mesma coisa que livro PHP. Isso para vocês entenderem bem esse tal do breakpoint. Ó, ele está em 4. Né? O quarto aqui é esse construindo aplicações web com PHP mais que é reduzir, vamos ver. Deve ter jogado já para baixo. Ele já tratou, ó, tá aqui embaixo. Ele já tratou diferente, ele está tratando vários breakpoints. Vamos reduzir. Ainda está com barra de rolagem. Já a Amazon. Eu acho que alguns desses sites eles não se preocupam tanto porque eles têm um app, né? Então eles não se preocupam tanto com o site ser responsivo. Assim, o Amazon, para mim, não tá legal. Né? Ficou com barra de rolagem.
Dá até para testar no celular para ver como é que fica. Mas muitos desses sites que têm os apps, né, que são, acho que hoje em dia deve ser o maior volume de venda deles, eles não têm tanta preocupação. O fato é que a gente tem que cada vez mais entendendo esses breakpoints, né, para saber como melhor utilizar, né, para definir ali os níveis, mas quando a gente for trabalhar com grid, a gente vê um pouco melhor. Vamos retomar aqui para nossa imagem que está quebrada, e aí a gente foi no Flex, cadê aqui? E aí viu que o Flex tem várias opções legais, a gente nem precisa de muita coisa, a gente só quer que o elemento seja inline, né? Que ele possa dividir o espaço ali, a linha com o outro. Então vamos ver se só colocando isso ele resolve. Eu quero que o meu H1 ele seja de flex inline. Olha que espetáculo. Olha que lindo, olha que bonito. E vejam que até um colega de vocês veio tirar dúvida. O professor tem que usar, tem o float, né? Ele tinha pesquisado o float. O float resolve, mas o float ele é como se deslocasse da tela e ele não ocupa uma posição de largura e tamanho. A gente não usou o float e aí a imagem está definindo a altura. Lembra que aqui eu tirei? Tirei o height, tirei do header, não tem nem altura. A altura está definida pela imagem. Se a imagem eu diminuo aqui para 10, ele vai diminuir a altura agora. Na verdade, quem está limitando é o próprio H1. Essa aqui tá bonito. Então, para mim, a altura tá legal. O que eu não estou gostando aqui é que está muito próximo, né? Então, o que que eu quero? Eu quero ou na imagem dar uma margem para a direita, ou no H1 dar uma margem para a esquerda. Vai resolver igual. Eu posso vir aqui na imagem, no Class, né? Class, compartilho tranquilamente o que eu faço com o que tem pronto do Bootstrap. Eu quero dar uma margem para a direita. Eu sempre confundo. Para a direita é o E. Seria esquerda, né? Mas não é em inglês. Uma margem de 3. Eu acho que ficou bom. Né? Se eu quiser dar uma margem para cima e para baixo para deixar maior, cima e baixo, eixo Y, não? 3. Pode ser também. Eu acho que ficou um pouco demais. Legal assim? Legal assim. Esse texto, será que ele fica legal negrito? Vamos colocar um bold nele. Certo? Então já acertamos o nosso topo. Ok? Aí tinha ali, eu disse que ia deixar para depois, né? A gente tinha essa caixa de texto. Essa caixa de texto. Na verdade, é um nave. Eu acho que eu vou deixar para vocês como tarefa. Isso aí. Eu vou até abrir um bloquinho aqui. E vou colocar aqui a atividade. Depois eu vou passar para vocês o que vocês vão pesquisar e inserir. Uma caixa de pesquisa. Que vocês vão achar no Nave, tá? Eu já vou dar uma dica. Caixa de pesquisa. Não vai funcionar nada ali, tá? É o Nave. Mas só para vocês aprenderem a pesquisar, colar aqui e principalmente conseguir ajustar ela aqui dentro. Tudo com Bootstrap. Beleza, agora vamos para o formulário. O formulário aqui a gente não começou, obviamente, tem até o radio aqui, mas uma coisa que a gente precisa definir já de cara é centralizar, obviamente, né? Definir um tamanho menor para ele. E aí dá um ajustado. Eu fiz essa barrinha aqui em cima, não ficou nenhuma coisa linda, mas também não ficou feio. Então vamos ajustar a cara dele e aí eu vou colocar uns 2 elementos e o resto eu vou deixar para vocês. Vou fazer uns 2 aqui só e aí o resto vai ser com vocês. Botão. Eu vou colocar botão, mas a tarefa de colorir também vai ser com vocês. Beleza? Então eu vou fazer a parte que na verdade é mais difícil, tá? Que é a gente ajustar esse formulário. Então vamos lá. A gente quer ele num tamanho menor, tá? Então vamos pesquisar tamanho. A gente só usou container aqui, a gente não definiu tamanhos, né?
E tá como container LG, container LG. Aqui a gente vai mexer em tamanho. Então vamos lá, vamos ver se colocar width, ele já ajuda a gente. Border width, breakpoint, não. Então vamos direto lá que eu já mostro para vocês. Então, ó, lembre aqui, a gente tem o flex em utilities. Tem as cores que a gente já viu, border a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem aqui o spacing que a gente já viu, que é o margem e o padding. Texto também, a gente já viu algumas formatações, acabou de ver o negrito. E aí tem aqui o sizing. O sizing é o width. E aí ele tem, aqui, para mim que está meio claro, mas vocês devem estar vendo, né? Ele tem alguns tamanhos pré-definidos de largura. Tem a largura automática, que vai se ajustar ao tamanho da tela ali, ou ao tamanho, a largura do pai. A gente tem a largura 100%, vai ocupar sempre tudo, 75, 50, 25. A gente quer ela um pouco menor, né? Eu, pelo menos, acho que fica mais bonitinho. Aqui parece que eu coloquei 50%. Pode tentar 50 ou 75. Como é que faz? Olha aqui. Só o W e o tamanho. Vamos tentar o 50 para ver como é que fica. E aqui também tem o height, tá? De altura, que por enquanto a gente não precisou e acho que não vai precisar também. Ó, ocupar largura máxima, ocupar altura máxima, tá? Então vamos ver aqui, W75. W75, nosso professor aumentou. Não, não é que aumentou. Eu acho que não. Ó, o que que ele fez? Ó, aqui tá o... Cadê o div? Ó, é o que tá em azul. É que ele não tá centralizado. E aí, como é que a gente faz para centralizar essa criatura aí? Se a gente fosse fazer no passado, a gente ia fazer uma margem horizontal XY automático. Será que isso resolve? Opa, parece que sim. Cadê o div aqui? Não é esse div, é o div do main. Olha aqui, bonito e centralizado, né? O que a gente precisa agora é colocar uma bordinha nele e dar uns espaçamentos internos, uns padding, né? Se a gente pegar por aqui, ele tem um pouco de padding para cima e bastante para o lado. Então, eu vou dar um padding de cima para baixo y de 2 e vou dar um pad de baixo na horizontal. 5 é muito? 4. A gente não percebe ainda porque não tem a borda. Então, vamos colocar uma bordinha nesse negócio aí. Isso aqui eu já quero centralizar. Text Center, a gente já viu como é que faz. Olha que legal. Eu acho que 75 vai ficar grande, tá? Eu vou voltar para o 50, que foi do meu exemplo original. Vamos colocar uma borda que isso tudo vai melhorar um pouco. Vamos ver aqui, borda. O que ele pode falar para a gente de borda? É bem claro aqui, né? Deixa eu ver. Não estou vendo direito. Ó, a gente consegue colocar a borda inteira ou partes, né? De cima, do lado, do outro, embaixo. Ou tirar. Isso aqui é legal, ó. Top, 0. Então, só tira a de cima. End, 0. Só tira de baixo. As cores das bordas. Eu vou querer eu sou do cinza, né? Board width, a largura da borda. Tá, vamos fazer os testes. Vamos colocar esse border 1, que é a mais fininha. A 2 acho que vai ficar muito grossa, né? Ó, já temos a borda. Talvez não. Uma coisa que eu gosto é de arredondar os cantos. E aí já tem aqui o border radius, né? Arredondando todo, arredondando só um dos lados. A mesma coisa da linha lá.
o arredondamento total e os níveis de arredondamento, né? Aqui, round 0 é sem nada. Round 1, round 2, round 3. Eu vou tentar o 2, rounded. Ok, vamos ver. Eu salvei, não. Tá arredondadinho. Tá legal. Eu acho que eu fiz um preenchimento de fundo, um background color. Border, a minha borda tá cinza. Um background clarinho, né? Vamos ver aqui no background. Eu fiz esse light aqui. BG Light. É tudo bem suave, né? Mas que vai dando bastante class aqui, né? Tá cinzinho, tá cinzinho. Eu quero dar um background também, igual eu fiz aqui no formulário cadastro. O escuro, né? Ou, se quiser tentar outro. Um Danger. Deixar coloridão, será? E eles têm um gradiente aqui, né? Que ele dá um degradê, alguma coisa assim. Vamos tentar esse aqui. Só que agora é no H1. Esses pontos saem, né? Obviamente. Eu já sei que eu vou precisar de uns padding. Não margem. Margem também. Mas vamos lá. Margem interna, padding para cima e para baixo. Talvez só para cima e para baixo. 3. Vamos ver como é que fica. Acho que vermelhão vai ficar meio demais. Horrível. Não, 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 não. Black. Não gostei das misturas. Opa, BG não é black, né? Dark. Dark. Aí a font color white, né? Text center, text white. Ok. Eu dei o pad, mas na verdade é a margem que eu quero. Quer dizer, vamos deixar aqui 1, 2. Mas eu também quero margem para cima e para baixo. Esse aqui de 3. Verdade, vou ser bem chato. Eu quero para cima 2. Estou vendo que eu sou chato, né? E para baixo eu quero 4. Ok. Poderia até colocar uma esquerda, direita ali. Deixa eu ver se fica o que eu estou imaginando. Esquerda, direita. Margem. Não, mas acho que é isso, né? Como eu falei, não precisamos fazer igual. Mas agora a gente já tem a cara do formulário. Vamos colocar um botão lá no fim? Ô, Caixa, vamos na sequência, né? Eu quero um input text. Input group. Eu só quero input text. Porém, não quiser pesquisar, ficar na dúvida. Apesar que o input ele vai, tá? Eu tenho aqui forms, né? Overview, ele vai dar uma geral. Select, check, float labels, layout, form control. Então aqui ele dá alguns exemplos. Ó, desde a caixinha de texto que a gente quer normal, ele vai estar o input type e-mail. Text area não tem. Então, ó, isso aqui a gente pode pegar, por exemplo. Vamos dar uma explorada nele. O primeiro campo é nome, segundo é e-mail. O que ele tem aqui mais para baixo? Deixa eu copiar. Esse
check, sai, check no radio, só tá bagunçando aqui. Depois ele até volta, né? Mas ainda não tá na hora dele. Então, coloco aqui o e-mail. O que que ele traz para nós aqui? Um div, que eu acho que é. Será que vai ser preciso? Vamos tirar e vamos ver como é que se comporta. Seria bom. Aí, esse for, lembra o que que o for e o id, eles se conectam, né? Se eu clico no label, vou deixar assim só para a gente ver. Se eu clico no label, ele já dá um foco na caixinha. Então, é interessante, só vamos refazer o nome. E eu tenho um padrão meu, há muito tempo, que eu ponho assim, e-mail ID. Porque quem dá o nome, de fato, é o ID. Ele pode ser usado no JavaScript, pode ser usado em CSS também, né? O placeholder a gente já sabe que é um exemplo. Vou colocar em português, nome, domínio.com, alguma coisa assim. O class, então, ele tem uma class para o label, uma class para o input, né? Então, vamos deixar. O input é e-mail. O name, a gente vai precisar do atributo name quando a gente tiver PHP, por enquanto não. Então, vamos deixar assim. E aqui, e-mail address. Tá? Ele perdeu um pouco da formatação, foi o div. O div só tinha um MB3, né? Será que ele muda só o fato de trazer assim? Não, obviamente que não. Sou Fábio. MB3. É o espaçamento que ele vai dar entre um e outro, né? Então, vamos deixar por enquanto. A gente vai ter que colocar esse espaçamento, senão vai ficar tudo muito junto, né? Vou até tirar, só pra gente ver que não vai ficar legal realmente. E vira em div, né? Mas fazer o quê? Então vamos ver o que tem mais de form aqui. Vejo que ele tem um exemplo de form da altura da caixa, né? Uma mais autona, esse aqui é o padrão, uma mais estreitinha quando a gente quiser. Disabled, né? Quando você quiser, às vezes, mostrar dados no formulário para não ser alterado, você põe desabilitado. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aqui é read only. Ele provavelmente vai dar uma coloração diferente. Aqui, quando a gente quiser escrever como se fosse, né, não tem nada desabilitado, mas também não pode alterar. Aqui ele já tem um exemplo completo já com botão, né? Aqui é como se fosse de login, uma telinha de login bem simples. File input, né, que a gente às vezes precisa para fazer anexos. Colocar anexo. Cor. Para escolher cor, esse aqui eu nunca utilizei. Data list. Esse aqui é legal, né? Quando a gente quer preencher. Isso aqui vai estar fixo, né? Mas isso aqui a gente pode trazer do banco de dados. Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, para estado, né? Que é New York. Ele já filtra. Isso aqui é bem interessante. Tá? Mas por enquanto a gente vai de basicão mesmo. Basicão, basicaço. O e-mail. E aí eu vou copiar. Aí a gente vai ver que não vai ficar muito legal, né? E-mail ID. E nome, copia e cola, né? Nome completo. Aqui é o input type text. Os classes são os mesmos, né? Esse aqui fecha com esse aqui, nome ID. E nome não precisa de placeholder, né? Não sabe o que é o nome. Vamos ver como é que fica. Ó, aí fica muito junto a caixa aqui com esse aqui. Então, sim, é melhor aceitar a sugestão dele de div class. Ele colocou só margem para baixo, né? MP
Ele colocou 3, eu vou ser teimoso, como sempre. E colocar 4. E eu vou só fazer mais o botão, tá? E aí o resto é com vocês. Acho que tá legal, né? Tá com cara de formulário. Então vamos no botão. Button. Que deve ter... Deveria ter aqui também, né? Input group, select float label. O que é o float label que eu não lembro? Ah, tá. As mensagenzinhas ali. Layout validation. Validation é JavaScript. Isso aqui também é bem interessante. Vai ficar mais pra frente. Eu quero button. E será que minha internet está engasgada aqui? Opa. Button group. Só button. Button. Então, ele já traz, eu ia dizer para vocês colorirem, né? Já traz colorido aqui. O que que ele traz? Ó, botão só a linha. Fica legal também. Deixa eu testar. E aí, tamanhos, né? Grande, pequenininho. Botão desabilitado. Botão com block, né? Pegando toda a linha. Então, como sempre, bastante coisa interessante. Eu coloquei um botão, um azul e um vermelho para confirmar. Então, eu vou vir aqui. Eu gostei. Pegar um primary. Fazer só com linha, fazer diferente. E depois, ó, vejam que aqui BTN, BTN outline, né, que é só a linha. Ai, ele escurece, olha que legal. E depois eu copiar e colar, trocar o primary pelo danger para cancelar. Provavelmente vai precisar de um div também, né? Vamos ver só como é que ele coloca ali. Esse aqui vai ser o cadastrar. E esse aqui o cancelar, que é o danger. Vamos ver. Ok, então vamos centralizar. E será que ele grande fica legal? Size btnlg. Acho que não, vai ficar meio exagerado, não. btnlg. Eu vou deixar o centralizar para vocês, tá? Vou deixar esse div aqui para vocês. Eu quero que ele... Eu vou escrever tudo bonitinho. Vou escrever já, para não esquecer. Eu quero testar... acho que grande demais, né? O que dá para fazer ali, vou fazer só umzinho, que eu não aguento. É, por exemplo, eu quero ele mais larguinho internamente. Então, o que é o espaçamento interno? É o padding. Eu quero um padding assim. Eu faço padding x, sim. Tá? Então, eu quero que vocês façam bem isso. Dê um pad, dê um margem entre eles, centralize. Então, aqui já, legal que vocês viram fazendo a tarefa. Finalizar o formulário com os seguintes componentes. Vamos dar um tab aqui. Eu faço isso depois, né? Vai ter o telefone que vai ser o input. Aí eu quero também que vocês façam um select. Eu quero que vocês façam um radio. E aí eu vou dizer o que cada um check. E eu quero que vocês façam aquele que eu achei legal. Que acho que ele chama de data list. Eu já olho ali. Aquele que tinha Nova York, não sei o que. Centralizar e espaçar botões. Beleza, eu acho que como atividade tá bom, né? Vou tirar isso aqui. Não vou dar o código pronto, obviamente, né? Vocês vão olhando já para ir praticando. Mas
Ah, mas já dá para vocês fazerem alguma coisa. E eu coloquei a caixa também ali, né? Caixa de pesquisa. E a última coisa que eu vou querer que vocês façam também são esses ícones, né? Aqui já tem radio, tudo. Os ícones, se vocês procurarem aqui, icons, ele tem uma página própria. Até da última vez que eu tinha utilizado era um pouco diferente. Learn more about Bootstrap icons. Você pode baixar todo o pacote. Eu até baixei todos os ícones dele, que são essas imagens bonitinhas. E aí você usa como imagem mesmo, né? Se eu mostrar aqui para vocês o código fonte do outro meu, do que eu trouxe pronto para aula, e eu acho que eu tenho que trazer cada vez mais pronto. Ó, ele baixa como SVG e eu ponho imagem, né? Definir tamanho, enfim. Então é uma imagem mesmo. Então eu quero que vocês deem uma olhada nesses ícones. E tem bastante coisa. Tem como fazer referência online a ele, né? Ele mostra aqui né, para baixar os ícones, que são ele, para instalar, eu uso. Então eu quero que vocês deem uma pesquisada, mas aqui colocar usar ícones. Então já está uma atividade legal, né? Pra vocês brincarem, se divertirem. E aí na próxima aula, aula de sexta, a gente vai ver aí uns elementos. Quem quiser ir fuçando e mexendo, pode ir. É sempre legal. Componentes. Aqui são os componentes. Que aqui são coisas que não são prontas. A maioria delas aqui. Que não são elementos prontos do HTML. Né? São coisas que você faz junto com o HTML, CSS, JavaScript. Por exemplo, dois que eu gosto muito. O Carousel. Que eu não sei como é que pronuncia em inglês. Mas até dar uma pesquisada. Que são os slides de imagem, né, pessoal? Que isso aqui dá uma trabalheira para fazer. E ele traz prontinho, só colocar a imagem. Então a gente vai fazer isso para nossa loja. Quem quiser fazer também, show de bola. O card, que vai ser muito, muito interessante para nossa loja, tanto essa do exercício quanto do nosso projeto, né, para apresentar os produtos. São essas caixinhas, aquelas mesmas que eu mostrei das hamburguerias. Então essa aqui facilita bastante o nosso trabalho. Nada demais, mas já traz prontinho. O que que ele tem mais aqui interessante? São mais esses dois, mas eu vou olhar mais alguns aí que a gente possa... Ah, os navbar, sem dúvida, né? Que são as barras de menu, né? Aqui, agora acabei já entregando, aqui que está o search, né? Só que aqui ele tem uma barra completa, né? Com elementos de destaque, com submenus, com barra de pesquisa. Então isso aqui vai ser muito, muito útil. Que dá um trabalhozinho também, ajustar, joga para a esquerda, joga para a direita, alinha tudo e ele simplesmente dá pronto para a gente. E tantos outros elementos que a gente vai se divertir com o Bootstrap em mais uma, no máximo, 2 aulas. Ok? Chega, né? Era para ser um videozinho rápido, se alongou um pouco, mas eu acho que tá bem aproveitado o tempo. Tem bastante coisa aí para vocês se divertirem. Então, até quarta-feira para quem vier para tirar dúvidas, senão até sexta, ou por e-mail, ou a gente se encontra por aí. Grande abraço.